O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a constitucionalidade de uma lei de 2014 que estabelece a reserva de 20% para negros no serviço público. O julgamento foi suspenso após o voto favorável de 5 dos 11 ministros. A ação foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil para sanar dúvidas sobre a aplicação da lei, que vem sendo questionada em outras instâncias do Poder Judiciário. De 2012 a 2016, passamos a ter 88 mil novos advogados negros no Brasil. Um número que com certeza significa a inclusão através da capacidade, porque o exame de ordem, obviamente, ele é aberto a que todos possam dele participar, mas os formados em direito, muitos oriundos das cotas nas universidades, têm demonstrado no exame de ordem capacidade de aprovação. O relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou para que a lei seja considerada válida e que o entendimento seja estendido para permitir a reserva de vagas, também em concursos públicos, estaduais e municipais. Os números demonstram a persistência do racismo estrutural a justificar a validade do tratamento desequiparado na lei. No tocante à igualdade material, nem é preciso me alongar. Este racismo estrutural gerou uma desigualdade material profunda e, portanto, qualquer política redistributivista precisará indiscutivelmente cuidar de dar vantagens. Portanto, é para ajudar na recuperação do atraso que existem as políticas de ação afirmativa. A ministra Rosa Weber e os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Fux acompanharam o relator. Talvez a única questão dentro da interpretação, isso na tese pode ser discutida, é com o voto, com o excelente voto do ministro Barroso, seja exatamente a questão das cotas no ingresso, no provimento inicial somente, que é a previsão que entendo da lei, e não depois a ascensão durante a carreira. Entendo que a hipótese tem assento constitucional, a saciedade, tem assento em documentos internacionais, dentre eles a Convenção de Durban, especialmente no seu parágrafo 99, há fundamento na literatura jurídica e esta Corte tem precedente na DPF 186, que, aliás, me permite homenagear o ministro Ricardo Lewandowski, que relatou esta matéria, aonde esse conjunto de princípios e premissas, em meu modo de ver, estavam assentados. A pobreza no Brasil tem cor. Por todo lado, abundam dados que evidenciam um enorme abismo que separa as etnias formadoras da sociedade brasileira. Segundo estatísticas disponibilizadas pelo IBGE, os afrodescendentes negros e pardos, que correspondem a mais de 50% da população do país, encontram-se em situação profundamente desvantajosa em relação aos brancos em todos os indicadores sociais relevantes: renda, níveis de analfabetismo, acesso a saneamento básico e serviços de saúde, taxa de mortalidade infantil, dentre outros. Então, essa afirmação em relação à educação e ao analfabetismo vem exatamente de encontro a esse belíssimo voto de conteúdo humanístico que o ministro Barroso acaba de proferir, no sentido de que nós não podemos desconsiderar essa anamnese para atentarmos para essa necessária desigualação que gera a criação de cotas. O julgamento foi suspenso e ainda não tem data para ser retomado. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para conversar com a gente sobre a sessão de ontem no Supremo. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Bom, o que a lei prevê sobre essa reserva de cotas para negros? Bom, essa lei é a 12.990, ela é de 2014, e ela prevê uma reserva de vagas para pessoas negras ingressarem no concurso público. Essa reserva é de um percentual de 20%, e o interessante é que essa lei ela é uma lei temporária. Ela cria esse fator de diferenciação pelo período de 10 anos. Então,
Então, a partir de 2014, mais 10 anos para frente, então a lei teria aplicação até 2024, exatamente reservando no âmbito dos concursos públicos federais, na administração pública federal, exatamente essa reserva, esse percentual destinado para o ingresso da população negra como uma forma de acesso ao serviço público de maneira diferenciada, na verdade, uma ação afirmativa. O critério para ter direito a essa cota é se autodeclarar negro ou pardo, e isso é feito no momento da inscrição do concurso público. Essa reserva de vagas, de acordo com a lei, ela é obrigatória para aqueles concursos com no mínimo 3 vagas. Então, concursos com menos de 3 vagas, não há necessidade de ter essa reserva. Concurso com 3 vagas ou mais, é preciso destinar 20% dessas vagas para ingresso dos negros que assim se declararem. E a cota prevista em lei vale para os concursos federais, municipais e distritais? Olha só, essa lei é uma lei federal. Ela estabeleceu essa reserva de vagas apenas para o ingresso no serviço público federal, no âmbito do Poder Executivo Federal. Então, há leis locais de estados, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma lei estadual que trata da reserva de vagas para negros no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Mas essa lei 2.990, que está sendo, na verdade, analisada aqui no Supremo Tribunal Federal, ela trata do ingresso no âmbito do Serviço Público Federal. Existe uma possibilidade, nas discussões dos ministros a gente chegou a observar isso, dos ministros, ao analisarem, se porventura vierem a declarar a constitucionalidade da lei, de, na verdade, ampliarem o alcance para os demais poderes, então valeria tanto para o poder legislativo quanto para o poder judiciário, não só para o poder executivo, e da possibilidade, inclusive, dela também ser aplicada no âmbito estadual, municipal ou distrital. Mas isso é o que a gente vai verificar de acordo com a decisão dos ministros aqui do Supremo Tribunal Federal. Gisele, rapidamente para a gente encerrar, o que fundamentou a propositura da ação? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na verdade, quer validar essa lei aqui no Supremo Tribunal Federal. Por qual razão? Porque há decisões divergentes na justiça brasileira quanto questionando a constitucionalidade desse dispositivo. Então, numa tentativa a lei acabou surgindo como um resgate histórico, foram 400 anos de escravidão no Brasil, e aí surgiu, então, a necessidade de se estabelecer políticas diferenciadas para o ingresso de negros no serviço público, levando-se, inclusive, em consideração a disparidade entre os negros, entre a população negra e a população negra dentro do serviço público. Então, há uma grande diferença. Dentro desse viés, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, então, ajuizou uma ação declaratória de constitucionalidade para que o Supremo declare a constitucionalidade da lei e aí não haja mais nenhum questionamento na justiça brasileira sobre isso. Tá ótimo, Gisele. Muito obrigada pela sua participação por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até lá.